Shalem. Louvado seja Yahweh para todo sempre. Estamos aqui diante de mais um programa, né? Este aqui é o programa de número 7, a sétima parte do vídeo da história da raça humana e toda a consciência e regeneração de toda a raça humana. Quero convidar todos a prestar muita atenção no que nós vamos passar a postar aqui nessa construção, tá? E começo aqui com essa imagem com duas semelhanças segundo o mapa, segundo imagem satélite, né, o que encontramos no Google. Claro que eu fiz a montagem aqui do rio Tigre, daqui, e do rio Eufrates. Claro que isso aqui se refere-se à Síria, Turquia, Iraque. Aí eu pego aqui, né? Eu pego aqui, claro, Brasil, e olha aqui. Olha os braços que nós criamos aqui. Dentro destes rios, que se chama-se aqui o primeiro Pisson. É o que diz aqui, ó. É o que diz aqui. Veja bem. O nome do primeiro rio é Pisson. Por isso eu marquei aqui que ele é o primeiro. E o nome do segundo rio é Gion. Então coloquei aqui o segundo rio, né, Gion, que são esses aqui, Pisson, Gion. Temos aqui mais dois braços, como está escrito aqui, ó. E o nome do terceiro rio, Tigre, eu coloquei entre aspas aqui para que você entenda essa construção e desconstrução disso aqui, tá? Em uma outra imagem eu vou mostrar por que eu estou desconstruindo isso aqui. Aí eu coloquei aqui Tigre, é o terceiro, que na verdade hoje é conhecido como nome de Rio Negro, mas na verdade você sabe que negro é ruim, então é Rio Preto mesmo, tá? Este é o que vai para o lado oriental da Ásia, como está escrito no versículo do 10 ao 14 do texto de Gênesis, ou Bereshit 2, como está aqui. E o quarto chamaria-se Eufrates, eu coloquei rio Solimões, como é conhecido, que é chamado também, hoje conhecido como o rio Amazonas, né, que é de águas barrentas. Então é interessante você estudar, pesquisar sobre essas duas comparações. Claro que eu vou mostrar mais coisas para que você entenda essa entrada aqui, essa comparação de entrada. Eu vou colocar mais imagem em um outro vídeo. Creio que no final de todo esse percurso, nós já estamos no sétimo. Quem estiver acompanhando, eu também estou postando no Facebook, no grupo do Conhecereis a Verdade vos libertará. E quero convidar a todos a fazer parte conosco nessa jornada que eu chamo Viagem ao Túnel do Tempo. Estamos aqui com os nossos queridos, ilustres, posso chamar amigos, porque são meus amigos no Facebook, ainda não me bloquearam. Espero que não me bloqueiem. Tentei conversar com eles, mas são pessoas muito ocupadas. Esse aqui é o nosso querido Eustáquio, apresentador do programa Vida Inteligente em Floripa. Esse aqui é Jorge Ouro. Então vamos soltar aqui o vídeo. Vamos soltar o vídeo e vamos conversar com aqui, ouvir, e conforme formos ouvindo eu vou estar passando aqui, certo, as imagens aqui conforme formos apresentando. Claro que quem está nos acompanhando no Facebook e no WhatsApp, no grupo do Universidade Iaucha, quem quiser participar é só pedir. Lá tem áudios, lá também eu estou colocando os links
referindo dos nomes que ele fala aqui, tá? Porque é muito corrido aqui, é um vídeo de 2 horas e eu estou repartindo esse vídeo de 2 horas em parte de 30 a 40 minutos, para poder facilitar para todos nós. Deixa eu soltar aqui o vídeo para não perdermos muito tempo assim e correr dentro dessa desconstrução e reconstrução da raça humana, tá? É muito importante, interessante prestar muita atenção em todos os detalhes de nomes, principalmente nomes geográficos, nomes das cidades, dos locais, de cada criação e criatura que ele fala aqui, o nosso querido amigo Jorge Ouro, tá? Vamos lá. Shalem a todos, que quer dizer salvação eterna, e que todos sejam abençoados através deste estudo. E não quero like, não quero curtidas. Se você gostou, se você achou interessante, você pode compartilhar no seu Facebook ou para mais amigos que assim queira fazer parte. Eu também deixo sempre rodar aqui a apresentação do programa deste Eustáquio do Vida Inteligente, para quem quiser entrar em contato com ele para comprar esses estudos, esses DVD e livros. Entre em contato com ele, não comigo, tá? Eu não tenho esses contatos, tá? Com ele mesmo, que é o responsável, criador e mentor, teve essa grande ideia genial de assim apresentar esse estudo para a humanidade. Então, vamos lá. Ali tem como capital também, do modelo Atlante, ele tem Tiro e Sidom, né? Uma capital é o poder temporal, outra capital é o poder espiritual. Aí, nessa época, então, inicia a aventura dos fenícios em direção a novas terras, né? Eles tinham um ímpeto. Que época é isso? Volta aí de 1600, 1800 anos de Cristo. Tá, é mais recente, já estão vindo, e nós vamos parar nos 800, né? Vão parar em 850 antes de Cristo. Tá. Mas falando dos fenícios, mas já vamos voltar um pouquinho mais para trás. Tá. Aí então, nessa época, os fenícios, eles se associam com uma... Não é uma casta, mas é um povo derivado do que é hoje, que a gente chama de Espanha, que eram os geriões. Aí então eles fazem uma parceria para, em conjunto, explorar determinados lugares do planeta, né? Por volta de 1200 a.C., aproximadamente, chega a primeira leva de fenícios no Brasil. 1200 a.C. Isso, Tá. 1200, Aí isso tem uma vasta literatura a respeito, depois a gente pode passar o nome dos livros, Claro. quem quiser ler. Então, eles entram no Brasil por Manaus. Pelo Amazonas. Pelo norte do Brasil, E aí, então, uma coisa que é muito interessante, assim, que ainda hoje tem um caminho marítimo, né, que abrevia muito a viagem da África, né, para aqui para a América, que você desce até metade da África, depois você pega o que chamam de correntes ocidentais, e aí em poucas semanas você consegue atravessar o Oceano Atlântico inteiro e aí subir o Brasil. E esse caminho, ele era sabido de cor e salteado pelos fenícios, que já tinham essa altura, já andado por boa parte do mundo. Bom, então os fenícios chegaram em 1200. Quem é que eles encontraram aqui? Temos 5 minutinhos. 5 minutinhos. Tá vendo? Não vamos chegar, hein? Não vamos chegar nós nem vamos no continuar, 800. não tem problema. Então, aí quem é que eles encontraram no Brasil? Então, o Brasil, ele fazia parte, né, da Atlântida, e aí tinha aqui a quarta cidade, e isso era 4 milhões de anos atrás. Então, quando teve o fundamento, essa quarta cidade foi desativada, passa por um processo normal de dispersão da cultura, do conhecimento das pessoas e tal. E aí restaram alguns Atlantes ainda no Brasil, que é o que a gente chama do indígena, do índio, né? Sim. Todo índio, todo vermelho, né, do planeta, ele é derivado da Atlântida, sem dúvida nenhuma, né? Aí, só que daí assim, então tinha já esses Atlantes, né, que tinham se desligado da terra-mãe e permaneceram aqui na região do Brasil, da América do Sul como um todo, né? Só que daí, aí junto para cá, nesse processo, vieram o que a gente conhece hoje como tupis. Os tupis. E aí tem uma coisa muito interessante que é o seguinte.
por volta de 2400 a.C., então, parte dos sacerdotes da Ordem dos Magos da Caldeia, e que daí tem a ver diretamente com a Atlântida, eles saem para fundar uma federação, né, de povos, os cários. Sim. Né? E aí os cários, eles têm por tônica na questão religiosa adorar um Deus único, Pan. 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 Deus Pan. Esse aí já é já mais recente, né? Não é o Pan. Ah, não é o Pan. Não, é o Pan cário. Tá. Né? Aí alguns milhares de anos antes de começar a civilização Entendo. nessa região. E Tupã significa o seguinte, adoradores de Pan. Então, Tupã não é a divindade do Tupi, Tupã é a divindade dos cários. Tá? E aí, os cários, eles participam desse processo de vinda para o Brasil. Veja como é que é interessante, porque a Ordem dos Magos da Caldeia está intimamente ligada, né, à preservação dos valores agatinos na superfície. Então, Sim. é uma das ordens do ciclo. Assim como os fenícios, assim como os egípcios, assim como os hindus, assim como várias ordens. Então, mas isso é conversa dá para... nós vamos ter que postergar mesmo. Exatamente. Então, várias ordens ativas para fazer com que esses valores viessem para cá. Aí, então, os cários já tinham estado aqui no Brasil antes dos fenícios. Nossa Senhora. Sim. E aí, lembra que eu falei que tinha uma ilha menor que tinha sobrado ao fundamento da Atlântida, Perfeito. que era Caraíba? Nessa ilha, Caraíba, que era uma ilha-estado, habitavam os que a gente chama hoje de Tupi. Só que Caraíba começou a afundar também. E onde era Caraíba? Caraíba é hoje onde são as Antilhas. As Antilhas, perfeito. Isso, perfeito. Caraíba Só para a gente se posicionar Antilhas geograficamente. é de Ilhas Atlântidas, Atlante-Ilhas, Antilhas. Aí os Caraíbas, né, os cários daqui, né, eles foram para Caracas. Na Venezuela. Caracas, Então, todas as tribos brasileiras e todos os nomes que têm cara são derivados ou são criados ou foram fundados pelos cários e pelos cários que estavam aqui, que eram os tupis também iniciados derivados da Atlântida. Que daí parte dos cários foi para lá, né, para a Europa, e parte dos cários veio para cá. Conhecimentos iguais, poder temporal, poder sacerdotal. Né? Aí se uniram para cá, aí os cários vêm e fundam Caracas, né, os tupis, né, e começa a desenvolver a civilização ali. Os fenícios vindo para o Brasil, eles exploram toda essa região e eles tinham conhecimento iniciático e sabiam que quem estava em Caracas eram os tupis, né? Os tupis é o adorador de Tupã. Sim. Né? Então aí eles se juntam, né, e trazem os tupis de Caracas para o Brasil por Manaus. Fechou, tem 1 minuto. Eu quero parar aqui, no Manaus. Isso. Só queria dizer só uns 11 minutinhos assim. Aí também vem tupis, e aí a coisa engrossa, porque assim, tem Manco Capac e Mama Oco, que são 2 Manus, a divindade se manifestando em determinada região aqui da América. O filho deles, né, pega os tupis, conduz atrás do Peru e entra no Brasil pelo sul para pegar os valores do que tinha aqui, né, e levar o Brasil acima para preparar o Brasil para a vinda dos fenícios, aí o fenício divindade, e isso vai acontecer em 850. Isso, então nós vamos interromper aqui hoje. Não sei se você pode se comprometer comigo no ar aqui, da gente dar continuidade a semana que vem. Vamos ver, se der eu venho. Se der, vem. Só vamos ver a agenda dele, tudo bem. Porque eu acho que é muito importante de dar uma sessão de continuismo. Eu vejo assim, nem que o terceiro tema fique mais para frente. Não, e eu vejo assim, pelo que a gente tem de coisa para conversar, vai uns 3 ou 4. Perfeito, não tem problema, não tem problema. Eu quero que você fique com a gente agora aqui, antes da gente se despedir, que tem Floripa em Foco, o programa voltado aos movimentos sociais da nossa cidade. Floripa em Foco é o telejornalismo da TV Floripa. Logo depois que a gente der o tchauzinho aqui, você não levanta da sua cadeira, que é o programa que você não pode deixar de assistir. É semanal, assim como o Vida Inteligente. Muito bom, Floripa em Foco já. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Eu saí satisfeitíssimo desse programa. Hoje passou voando. Como sempre, saí satisfeitíssimo. O que eu ouvi hoje aqui, eu até, sinceramente, eu até temia. Eu temia porque eu não sei, eu sei que tem muita coisa e eu não sabia como que poderia ser conduzido. Mas hoje como o no segredo... passe de mágica as coisas acontecem. Então... Não, é porque a coisa em si ela quer acontecer, que hoje o segredo ele já está traduzido, a gente só está só verbalizando. Então achei ótimo essa introdução que nós demos à história secreta do Brasil, tenho certeza que você também gostou, e nós vamos dar uma continuidade. Entendo exatamente isso, o termo é certo. Nós fizemos uma introdução ao assunto. Perfeito. Veja que a gente está ainda
a próximo de 1000 anos antes de Cristo, para depois chegar no hoje. E o que é interessante, que é o nosso objetivo, que vocês entendam o seguinte: nós não somos descendentes de bandidos portugueses, não somos descendentes de índios, párias, nós não somos habitantes de uma terra sem pai nem mãe. O pai e mãe dessa terra é a própria divindade. Aqui era a Agartha, aqui era a ligação com Shambhala, aqui era a Atlântida e aqui está a divindade. Então nós temos que honrar o direito de estar nessa terra, porque aqui, nesse lugar, estão voltados para nós, estão voltados os olhos da divindade e da humanidade. Então, vamos ficar bem. Aquele abraço e até sempre. Grande abraço, fraterno abraço, até sempre. Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, planeta Terra e outros lugares que a gente alcança. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês tivessem ideia, o gostoso do Vida Inteligente é isso, além de ser um programa ao vivo, tem coisas aqui que se a gente pudesse estar passando para vocês antes do programa entrar no ar, que vocês não acreditariam. É fascinante isso. As coisas que nos aparecem, as coisas boas, os problemas, as dificuldades, mas enfim, tem uma coisa bem superior que faz sempre com que a gente possa estar aqui com vocês. Bom, hoje nós vamos ter alguma coisa diferente assim, você vai ver já no seu monitor. Que nós não vamos poder ter nem a vinheta do Vida Inteligente, não vamos poder botar nosso e-mail, não vamos ter o telefone daqui. Estamos com um probleminha técnico, mas o que importa é que a gente está no ar, falando com você ao vivo. Você pode participar através do 3222-1137. Para você que não é de Florianópolis, não se esqueça do prefixo 48 na frente. Para você que não é do Brasil, o 55 antes do prefixo 48 e 3222-1137. De outro planeta. De outro planeta, e eu já não sei como é que se faz essa comunicação, mas você mande através do projeto 7, aquele sinal do computador que vai chegar aqui também para nós. Bom, nós tínhamos iniciado há 2 semanas a História Secreta do Brasil. Um programa que nós vínhamos, um assunto que nós vínhamos postergando muito tempo. Não sei porquê não sei porquê o Jorge queria falar muito sobre o programa, sobre esse aspecto, mas como era um programa que a gente não podia fazer, um tema que a gente não podia fazer em 1, 2 programas, então foi se postergando até a hora de não se poder mais postergar e aconteceu. Bom, hoje nós vamos para a segunda parte da História Secreta do Brasil. Nós chegamos, eu acho que até, no primeiro programa, até o ano 2000 a.C. É que a coisa se estende tanto que a gente vai no ritmo que tem que ir. Bom, antes de mais nada, boa noite, Jorge, senão ele não vai falar hoje no programa. Estou falando demais. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, boa noite. Tudo bem, eu gosto... Essa parte aí é importantíssima. Não, com certeza. Isso aí é o start do... É o start. Eu gosto, primeiro de revê-lo, né? Você é um fraterno irmão, eu sinto me sinto bem quando a gente está junto, parece que a gente potencializa alguma coisa, que eu não sei o que é, mas não me interessa, o importante é que eu me sinto bem, todo mundo se sente bem que fala também. E ver esse brilhozinho dos teus olhos aí, que é um negócio que não é nada de amor, a turma vai pensar, esse grego está ficando mudado, não é nada disso. Não, é amor fraternal. É uma coisa bonita de você ver quando a pessoa está com uma aura boa, aquela expressão de felicidade, expressão de boa energia, isso é muito gostoso a gente sentir nas pessoas. E aqui nessa comemoração, e hoje nós estamos com o maior público que o programa Vida Inteligente teve ao vivo aqui, né? Nós estamos aqui, ó, o estúdio está... Fora o invisível. Fora o invisível, claro. Invisível, se tiver algum clarividente em casa, depois relate pra gente. Mas aqui, no mundo físico, temos aqui, quantos? 2, 4, 6, 7 convidados. Um número até que... E não vai declinar o nome dos seres humanos? Não vou dizer o nome não, porque eu não tenho autorização para tal. Pode Vai, tá bom. Jorge, nós começamos aquela semana a falar sobre a vida, e depois que eu fui pesquisar mais coisas, as pessoas que nos escreveram, que eu rebati os e-mails para você, os e-mails que você recebeu e não rebateu para mim, estou te entregando aqui no ar, sim, né? Você não repassou? Então, teve outra, falando sobre Pedro Álvares Cabral, isso é importante, esse intercâmbio com o telespectador, porque ele traz para a gente... Nós vamos chegar em Cabral no próximo programa. Exato, mas é importante porque as pessoas estão realmente indo pesquisar e não ficam só naquilo que a gente fala aqui. Essa é a nossa intenção. Esse que é o nosso propósito, inclusive. Até eu, como já disse, acabou o programa, o que o Jorge fala aqui, esses nomes, né, que eu vi pela primeira vez, eu cabo isso aqui, vou lá para casa no computador e pesquiso tudo. Muita coisa eu não acho, porque não existe o que ele fala, muitas coisas, né? Mas
muitas coisas eu também acho, e aí você ri, né? Não é que não existe. Não, é que a terminologia não existe. Se nós estamos mostrando o que era hermético, é muito natural de que não exista o registro da coisa. Não, isso Nós temos, a maioria das coisas nós estamos falando pela primeira vez aqui na TV. Isso é verdade. Então nós não estamos mentindo nesse aspecto. Pois bem, dito isso, essa apresentação quilométrica que eu fiz, então agora, Jorge, passo para você. É que quando você começa a falar assim, esse preâmbulo é importante, porque daí o que vai ser falado, ele começa a se aproximar para te ouvir, né? Aí Claro. ele se aproximar, ele fica enfileirado e a gente começa a falar, né? Então Não, é isso um é bom, processo então. interessante. Claro, tem que ser. Por isso que é engraçado, né? Então Bom, tá aí, a bola é sua. prazer estar aqui. Todo nosso. Boa noite a todos, aos que nos têm acompanhado esse tempo inteiro. E a gente tem, assim, para chegar nesse momento de falar sobre o Brasil, que é uma coisa assim tão importante que tem a ver com todos os ritos secretos, com tudo o que a gente chama de mistério, tem a ver com a própria história da gênese humana, tem a ver com a própria manifestação da divindade, tudo isso, né? Então a gente tivesse preparado o caminho para falar o que hoje acontece de real e chegar na questão do Brasil. Então, são momentos ímpares para a gente poder conversar isso compartilhando com vocês. Um grande abraço a todos que mandaram e-mails, né, e aos quais eu não consegui responder. Abraço também aqueles que mandaram e-mail que eu consegui responder. E abraço aqueles que eu disse que ia mandar abraço. Né? É muito bom estar aqui. Bom, a ideia é assim, nós falamos na semana retrasada sobre o movimento da questão humana até chegar aí próximo de 2000 a.C., né? E já desmanchando aquela ideia que o Brasil passou a existir em 1500, uma colocação assim, muito infantil da história, né? E a gente colocou, até lemos um trecho de um livro do Bernardo Azevedo da Silva Ramos, né? Onde ele publicou um trabalho em 1921 ou 29, esse trabalho aceito pela Academia de Letras do Amazonas, né, certificando que então tinha fundamento a questão que o Brasil tinha sido povoado antes por fenícios, gregos, esse tipo de coisa assim. Então o Brasil hoje, ele é com certeza um dos locais menos pesquisados, menos estudados, menos explorados em termos de arqueologia, em termos de história do mundo inteiro. Né? Vamos assumir que não seja intencional, né, mas pode ser. Por exemplo, assim, em 1930, aí alguns mergulhadores encontraram na Baía da Guanabara ânforas, vasos fenícios, né, com inscrições contando a saga dos fenícios para cá, Brasil e tal. Aí isso foi divulgado na revista O Cruzeiro da época, ou Manchete, não sei que revista que era, e aí isso ficou de guarda do governo estadual à época, né, e não se sabe mais a respeito. Então o que se tem de escrito a respeito da história do Brasil são de pesquisadores que vieram de fora e se apaixonaram de tal maneira por essa terra que aqui ficaram 10, 20, 30, 40, 50 anos pesquisando e criaram referenciais mundiais sobre a pré-história, sobre a proto-história brasileira e que são utilizados até hoje e são levados em consideração menos no Brasil. Tanto é que a gente fala, Bernardo Azevedo da Silva Ramos, no Brasil é praticamente desconhecido, né? E mundialmente ele é conhecido. O interessante é isso, que nós já vimos até mostrado até na história, na televisão e outros canais fechados ali, que os historiadores, eles não têm muito interesse que a história seja modificada, né? Nem modificada, que ela seja contada, né? Porque o que se Exatamente. conta em termos de história tem uma coisa que talvez explique isso, que se diz que o país que não teve guerra não está na história, né? Então a história ela se volta só para esses eventos que marcam negativamente a história da humanidade. E o resto, que é o ir e vir humano, o ir e vir da interação da divindade com o ser humano, isso não é relatado, né? Ou se ele se restringe a escolas iniciáticas, né? Só que daí de agora de um tempo para cá, isso ele tem que vir à tona, né? E a gente tem percebido também que muita gente gosta, quando nós falamos, eu fui pesquisar depois muito também, quando nós falamos sobre a Pedra da Gávea, que nós já comentamos aqui, fizemos um programa especial sobre a Pedra da Gávea e falamos outras vezes também. Existem links, existem sites na internet onde tem pessoas que foram contratadas, professores de universidade, não sei o quê, para desmentir essa. Você deve tomar conhecimento. Claro, né? lógico. Dizer que aqueles hieroglifos, aquelas inscrições que tem ali. Fenícias, isso são de 2,20 metros de altura cada letra. São coisas naturais. Aconteceu pela erosão e tudo isso aqui, quer dizer. E não escrever fenício pela erosão
Não sei como é que a erosão conseguiu fazer isso. Tá certo que o vento tem inteligência, né? Vaiu, né? Mas também nem tanta, né? Nem tanta. E ali a Pedra Gávea é um sistema de templos, né? Que tem Pedra Gávea, tem Pedra Bonita, tem Deus, liga com Teresópolis, tem a ver com o que aconteceu no Brasil em 850 a.C., tem a ver com os fenícios. Então, isso é todo um contexto histórico. Acho que ainda nós vamos falar de novo, né? Dentro dessa. Nós não chegamos nisso ainda. Nós não chegamos ainda, perfeito. Nós estamos no 2000 aí. 2000 antes de Cristo. Bom, só vamos dar uma repassada para mostrar o seguinte. Então, hoje a gente sabe que o Brasil, ele é o local onde foi feito o caldeamento racial. Então, o que tinha aqui assim? Aqui eu tinha o índio, que era o vermelho, que era o Atlante. Aí depois veio o branco, que era o ário, né, a quinta raça que veio da Europa para cá, da Península Ibérica. E depois então veio o negro, que era o lemuriano, da África para cá, misturou essas três raças mães. E depois todos os povos brasileiros têm representantes vieram para cá. Então hoje o Brasil, ele é um povo ímpar porque ele representa o planeta. Todos estão aqui misturados. Né? Só que não, convivendo bem. De uma maneira, sem distinção de raça, preparando o futuro, né? Então não podia ser de outra maneira. Mas isso não foi feito só agora, de 500 anos para cá, né? Isso sempre aconteceu no Brasil. Sempre o Brasil, ele sempre foi foco do caldeamento de todas as raças, todos os povos que se desenvolveram nesse planeta, né? Em todos os tempos em que isso aconteceu. Depois do que você falou aqui lá, que eu já passei para frente, ninguém sabia disso aí. Qual é a prova que você tem? Não tem prova nenhuma. Aquela de solidificar, a primeira parte solidificada do planeta, ser o Planalto Central brasileiro. E tem nesse livro que... O Egito, os egípcios saírem do Brasil. É muito interessante, porque assim, então a Atlântida, ela era primeiro um conjunto de 7 ilhas, né? A Atlântida não era uma ilha. Vou dar uma repassadinha. A semana que vem nós vamos mostrar os mapas 10 minutos de novo. de repassada sobre a questão da Atlântida para a gente pegar e trazer da Atlântida até hoje. Né? Então, a Atlântida ela era um conjunto de 7 ilhas, e não é assim que era uma ilha só e existiam outros continentes. A Atlântida não era um continente, ela era um conjunto de 7 ilhas que abarcava o globo inteiro. Né? Sim. Aí, uma dessas ilhas, ela pegava então o que a gente conhece hoje como o Brasil, né? Daqui do Brasil inteiro, até a península do Yucatán, aí pegava um pedaço da Europa e pegava o norte da África, né? Só que nessa época, essa parte norte da África que ele pegava, o Egito ainda não existia. Sim. Né? E aí nessa organização, essa organização que existia, aí então por volta de 4 milhões de anos atrás, então afundou, o primeiro cataclismo Atlântico, né? Aí sobrou uma ilha continente, que é a Atlântida que se tem notícia, e aí nessa ilha continente então tinha 7 cidades-estado, cada cidade com a sua tônica. Cada cidade é governada por um rei divino na verdadeira acepção da palavra, que eram seres lagartinos interagindo com a humanidade na superfície, 7 cidades ligadas a uma oitava, onde estava a própria divindade no aparelho manúsica, né? Muisca e Muízes, o nome da divindade nessa época. Aí então, o que acontece? Nessa época o Egito ainda não existia. Isso, então, foi 4 milhões de anos, depois... Há 200 mil anos atrás acontece um cataclismo maior e sobra dessa ilha grande duas ilhas menores, que é Daitia e Rútia. Rútia, isso, exatamente. Aí depois de 75 mil anos sobra um pedaço de Daitia e depois sobra Poseidones, que é o que afundou em 9.654 a.C., que é o mito do dilúvio. Então o que acontece é o seguinte... na época em que a Atlântida já era Atlântida e tinha 7 cidades-estado, continentes organizadas, né? E uma delas era no Brasil, que pegava do Mato Grosso até o Amazonas, o Egito ainda não tinha emergido. Quando afundam outra parte da Atlântida, o Egito sobe. Aí parte dessa cultura que então estava no apogeu aqui no Brasil, ela se desloca e inicia a civilização egípcia. Só que a coisa muito interessante, que no momento que daí então sai o povo Atlante para iniciar a civilização egípcia, mais tarde, quando se começa a se desenvolver a civilização ária, que a Atlântida ela teve os seguintes povos: os Romohal, depois Travápio, né? Depois Toltecas, depois Turânios, depois os Semitas, Acádios, Migradores e Mongóis, 7 sub-raças. E veio até os Mongóis são 7. Só que daí quando estava na quinta raça-mãe Atlante, nos Semitas, então se desloca parte dessa raça semita, Atlante-semita, para a meseta do Pamir no norte da Índia, para iniciar o que seria a quinta raça-mãe. Isso se dá há 850 mil anos. Então, veja, a Atlântida estava no seu apogeu, ainda não tinha havido
os dois cataclismos de 200 mil anos atrás, de 75 mil anos, e já parte da raça Atlante se desloca, né, para a meseta do Pamir, para dar início à quinta raça-mãe, que é a raça Ária. Né? E aí então, afunda a Atlântida, afunda novamente, aí sobra as duas, depois Poseidones, e parte desse povo atlântico que detinha conhecimento sacerdotal, ele se bandeia para o Egito. Né? E daí então dá início à civilização egípcia, mas das terras brasileiras para o Egito. Então, o brasileiro à época, que era o Atlante, né, o Atlante iniciado, o Atlante com alto poder de conhecimento tecnológico e autoconhecimento sacerdotal, eles é que originaram o povo egípcio, os vermelhos, né? E aí, então, esses dois movimentos, então, a parte da Atlântida sai e funda a raça semita, na meseta do Pamir, e depois, bem mais para frente, após os 75 mil anos, inicia o que seria a civilização egípcia. Do Egito. Então, nesse livro que a gente citou da outra vez, do Ludwig Schenhagen, eu não sei pronunciar direito, mas o nome é complicado. Mas tem à disposição depois de quem quiser. Então, ele cita uma parte de uma pesquisa de um coronel que ficou 40 e poucos anos pesquisando aqui no Brasil. E então, ele disse que ele tinha até medo de publicar o que ele tinha descoberto, porque ele tinha provas, né, que o Egito tinha se originado a partir do povo que então habitava o que a gente conhece hoje como Brasil. Né, e que conhece hoje como Brasil, só que nas lendas o nome já era Brasil. Basir, e é Brasil, e tinha o nome que estava aqui, que era a ilha. O próprio Badesir, né? Que é Desse já mais para frente. Já mais para frente, né? Mas também faz... Sim, é que a coisa assim, ela nunca acontece sozinha. Então, o Brasil já tinha o nome lendário de Ilha Imperecível de Brasil, né? E depois, então, o Badesir vem e firma o nome de Brasil, e não tem nada a ver com o pau-brasil. Então, para o Egito, então, arruma o Atlante, né? Mais recente, e para a Índia rumo ao Atlante mais antigo. Então fica a Índia sendo a mãe da civilização ocidental e o Egito sendo o pai da civilização ocidental. Depois daí, isso que é uma coisa muito interessante, ver como é que o jogo das coisas se desenrola para chegar no que a gente conhece hoje como Brasil. Então desenvolve a primeira a raça mãe dos ários, os brancos, né? Que é a raça ário-hindu, norte da Índia, né? Daí depois evolui para a segunda, que é a caldaica. Né? E aí a caldaica, ela vem e povoa o Egito, Síria, Líbia, essa região aqui. Sim. Então se mistura o Atlante mais recente com o Atlante que tinha saído do Atlante 850 mil anos atrás. Braço guerreiro, braço sacerdotal. Juntos os dois no Egito, e aí junto daí aparece um ser de alta estirpe espiritual, um Manu, um Bodhisattva, né? E aí então inicia toda uma Quem cultura. Era ele? São os primeiros... Tem um nome? Sim. Os primeiros reis egípcios. Os primeiros reis egípcios, tá. Isso, esses primeiros reis egípcios. Aí, então, inicia uma série, até que depois, mais na frente, então, aparece a Menópolis IV Okunaton, que estabelece o culto do deus solar. Sim, né? e aí, esse aí já é mais recente. Mais recente, isso, e que tem a ver com os cários, né, que fundaram a Federação Cária, né, que depois derivou... Isso é uma coisa muito interessante, sim, que daí os cários, eles saem por volta de 2000 a.C., e funda a Federação dos Povos Cários. E os cários saem da Atlântida também. Né? E aí, então, eles são chamados dos proto-europeus, os paleo-europeus, quer dizer, eles deram início à civilização, depois criou toda a Europa, a Grécia, aquela região toda ali. Eles criam a Federação dos Povos Cários, e aí as principais cidades daí da Federação dos Cários é Halicarnassos, né? Mileto e Laodiceia. E veja que é uma coisa assim muito interessante, né? Mileto, depois vem Tales de Mileto, e onde tem lá a chuva de estrelas. E Laodiceia já é mais a parte bíblica, né? Que já tem mas veja como é interessante, que Laodiceia, então, é fundado pelos cários, que tem a ver com o braço sacerdotal da Atlântida, né? E, ao mesmo tempo, daí Laodiceia está ligada depois à tradição do Santo Graal, que é um lugar, uma das igrejas do Oriente, onde passou o Santo Graal, que é o culto de Melquisedeque, que é o culto de Melquisedeque, que tem a ver com todo esse itinerário da raça humana e que tem a ver com o Brasil. Claro, porque o Salvador, na Bahia, já também guardou o Santo Graal ali, não foi? Salvador, sim, aí já dentro das 7 igrejas do Ocidente. Perfeitamente. Agora, nós paramos ali, já que você está falando das raças, só para te lembrar, o gancho do programa anterior foi que nós estávamos falando dos tupis via Venezuela. Pois não, mas você vai chegar lá. Não, vamos chegar lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a Atlântida, então os povos atlânticos se espalhando pelo globo, né? Então, fugindo do cataclismo, e aí foram para lá e também vieram para cá. Então, aqui, Inca, Azteca, Tolteca, mas todos eles aqui porque a gente conceitua como América, né?
Então, enquanto a Europa estava se desenvolvendo, começando com a Federação dos Povos Cários, aqui eu já tinha o apogeu dos maias, dos incas, e governados pela própria divindade, como a gente tem aqui os incas no Peru, com Manco Cápac e Mama Oclo, né? Uma parelha manúsica. E depois é muito interessante que assim, que daí de Manco Cápac e Mama Oclo inicia um processo que vai demandar para a semente Inca Tupi. É isso, essa ligação que eu queria que você pegasse o gancho. Inca Tupi vão declinar dois nomes aqui, Aratupã Cabaiú, né, e Inca Volã, que são os incas voadores, né, e o que tem de mais puro. O que eu gosto de fazer sempre, vamos repetir isso aí, diz os nomes de novo, para a turma até em casa poder anotar e pesquisar. Sempre sim, sempre tem um Cabaiú junto com uma Gará, então sempre é o aspecto masculino e feminino. Então, Cabaiú e Gará, que sempre... Cabaiú e Gará. É o aspecto feminino e masculino representa um, né? Então veio Aratupã, Cabaiú e Inca Volã. Inca Volã são os incas ditos voadores, os incas diferentes, né? Que eles foram trazidos pelo filho de Manco Cápac e Mama Oclo, que é o Sumé. É engraçado que a figura de Sumé, ele é respeitado e conhecido em toda a América do Sul e faz parte da lenda de todas as raças indígenas que estavam aqui. Aí ele desce pelo Peru, né, entra pelo Rio Grande do Sul, entra Brasil adentro, Inca e Tupi. Essa ligação que eu estou achando interessante. E eu já vou falar como é que o Tupi chega aqui no Brasil. Perfeitamente. Então para ver que daí, tudo que existia de melhor, né, em termos de humanidade e sempre juntando o braço guerreiro e o braço sacerdotal, se move para montar esse quebra-cabeça que é o Brasil hoje. Então daí, veja, Manco Cápac e Mama Oclo, né, então conduzindo o povo Inca, tidos como nascidos direto do sol, geram um filho, Sumé, né, aí ele pega a semente Inca, né, e aí, junto com a semente Inca, então chega a semente Tupi. Bom, primeiro, voltamos aos cários lá em cima. Então, eles criam a Federação dos Povos Cários, né, e aí é muito interessante que eles são chefiados por CAR. Quem inicia a Federação dos Povos Cários é CAR, K-A-R, né, e o K-A-R é o filho do Sol Invencível. Aí o CAR, ele tem uma filha que inicia a Ordem das Caritíades. E da Ordem das Caritíades é que deriva todas as ordens vestais. Todas as ordens vestais do mundo derivaram da Federação dos Povos Cários. Explica o que é uma vestal, por favor. São ordens femininas que cultuavam, né, o sol, né, e detinham o poder temporal misturado com o poder espiritual. Perfeito. E é muito interessante também que depois nós vamos ver o que acontece. Sim, a gente pensa então que o valor do povo negro, ele veio para o Brasil só com a escravidão, mas não. Teve as Amazonas, né, que era a essência feminina da raça lemuriana, que se move da Tunísia. Então vamos fazer um parênteses, né? Está embolado? Não, muita informação. Não, bom, tá bom. Depois a gente volta nos cários, né? Então, a gente está falando sobre os cários, sobre os incas, vamos falar sobre os tupis, vamos falar sobre as Amazonas, depois vamos falar do movimento dos Atlantes para onde hoje é o Líbano e parte da Síria, que são os fenícios. Junta esse povo todo e vem para o Brasil para iniciar um movimento que culmina depois de 850 a.C. com a vinda de Badesir, que é um rei fenício, junto com seus filhos. 2 filhos? Yetbal eram 7 filhos. 7, né? Mas veio com 2, né? Yetbal e Yetbal, gêmeos divinos, vieram para o Brasil e fundam aqui 2 reinos, né, do Rio Grande do Sul até Salvador, de Salvador até o Amazonas, daí isso tem a ver com o Brasil de hoje. Então, com relação às Amazonas, eram uma ordem feminina que existia na Tunísia, no Golfo de Gades, e eles tinham uma cidade chamada Éspera, uma ilha. Aí essa ilha ela começa a afundar, passando pelo mesmo processo kármico pelo que passou a Atlântida. Sim. Daí elas se deslocam e era uma tribo guerreira, poderosíssima, uma tribo numa nação, né? Eles se deslocam então e invadem o Marrocos, aí voltam e vão invadindo todos os povos por onde espaço Egito, Líbia, então fazem a festa, né? Porque eles eram imbatíveis. Aí quando elas passam pela região dos fenícios, da época, já vou falar dos fenícios, então fenícios, eles estavam divididos assim, em um conjunto de cidades-estados, tendo uma cidade de poder temporal, que era Sidom, e uma cidade de poder espiritual, que era Tiro. Aí eles fazem uma aliança com os fenícios e não brigam com eles. Aí seguem em frente, elas vão daí para a Ásia e fundam uma cidade-estado, que é um país com nome estranho que tem hoje, na Ásia? A parte de cima. Eu já aparece, já me lembro. Aí elas ficam lá durante um tempo, depois elas vêm, participam da Guerra de Troia, e eram guerreiras por excelência, né?
Aí, até que daí nessa guerra a rainha dela, Cimirna, ela morre, e aí então elas voltam para Tiro com os fenícios, né? E se aliam com os cários, e aí fenícios, cários e amazonas vêm para o Brasil. Opa. E aí as amazonas, elas se estabelecem no Pará. As amazonas se estabelecem no Pará. No Pará, e elas fundam uma cidade chamada Faro, que existe até hoje. É mesmo? Uma cidade do Pará chamada Faro. É. E aí vamos anotando aí. E é muito interessante que daí, veja como é que a lei ela trabalha. Então, as Amazonas, que representam o aspecto feminino que estava na África, que representava a raça negra, a Lemúria, né? Vem para o Brasil, traz toda essa casta guerreira. Vem a hierarquia toda das Amazonas para cá? Tudo. Assim, não sobrou nenhuma, todas vieram para cá. Tá. Né? E aí, sempre a contrapartida do báculo e da espada, né? Então, essa casta guerreira vem e funda uma cidade chamada Faro, aqui no Brasil, né? Casta fica no Pará? Fica no Pará, E aí, a contrapartida é que daí os fenícios fundam, né, no que hoje a gente conhece como Portugal, uma cidade chamada Faro, também ligada ao braço sacerdotal. Essa é mais conhecida do que essa Faro do Brasil, que eu não conhecia a Faro do Brasil. E Faro fica aqui, isso é muito interessante, e daí assim, tem Faro no Pará, e depois ligada a Faro, mais ou menos na mesma época, tem uma chamada no Maranhão chamada Turtóia, ou Tutóia. Né? Sim, tem até uma rua em São Paulo chamada Tutóia. O que significa Tutóia? Vem de Tur, que é sagrado, e Toia, que era Troia. Então juntaram os dois, aí quando os gregos, naquela guerra, gregos e troianos, né? Sim. Aí a Fenícia apoia uma parte deles vem para o Brasil, né? E fundam Tutóia. Né, trazendo os valores também que tinha de melhor desse encontro. Que interessante isso aí. Por isso estou dizendo assim, nada existe... Nunca ouvi falar disso aí, sinceramente. Isso muito provável. Nossa. Nada existe nesse mundo, desde quando o mundo é mundo, que não esteja no Brasil, o de melhor. Tá vendo? Vai ouvindo aí. Nada existe. Então, assim, o que de melhor existia das Amazonas veio para o Brasil. Os cários, então tinha o Car, então ele cria a ordem das Vestais. E então tem lá Calicarnassus, Mileto e Laodiceia, que depois vai ter a ver com a tradição de Santo Grau, que depois vai vir para o Brasil. Aí os cários se aliam com os fenícios, né? Os cários têm a ver com os tupis e os tupis. Então o cário, tanto é que é o seguinte, que a língua, tanto é que assim, isso é uma coisa muito interessante. Os cários, a Federação dos Povos Cários foi fundada por Car, que era um mago, né, da Ordem dos Magos da Caldeia. Sim. E a Caldeia, né, é aquela segunda raça ária dos brancos, que sai da meseta do Pamir e vem para cá. E aí, então, a Ordem dos Magos, ela detém a tônica da época, né? E ela manda para fundar essa Federação dos Povos Cários para criar um movimento para depois, então, interferir com os tupis, que daí moram naquela ilha continente chamado Caraíba, aqui nas Antilhas, né? Os tupis moravam nas Caraíbas? Nas Antilhas. Nas Antilhas? Tinha os tupis aqui, que a gente fala, os brasileiros aqui. Tá. Isso. E Tupi é muito interessante que, assim, quando a Federação dos Povos Cários foi fundada por Car, que era o sacerdote dos Magos da Caldeia, que tinha a ver com o governo oculto do mundo, com o culto de Melquisedeque, então eles têm um Deus único chamado Pan. Então, o Deus monoteísta, né, ele já vem desde, né, da Atlântida, essa crença. Aí, então, Pan, aí depois o Tupã, né, é adorado Pan. E o Tupi é o filho, né, do Tupã. Olha que interessante. Aí então o Pan não tem nada a ver com o indígena. O Pan, ele vem da Ordem dos Magos da Caldeia, vem da Ordem dos Cários, que interfere com os tupis. Quando Então, o que significa Tupã? O que é então? Tupã, adorado Pan. Adorado Pan. Não é que o nome de Deus é Tupã, o Deus único dos Cários e dos Magos da Caldeia. O nome é Pan. Tá. E depois tem o Pan, que são as divindades lá dos gregos. E tem Sim, claro. Então são todos derivados, tanto é que você pegar assim, toda o panteão, né, dos caldeus, dos cários, ele é muito semelhante ao dos gregos e tudo que descendeu depois. Sabe? Porque muito interessante. Sim, tudo vem a partir dali, né? Aí, então, os cários, eles vêm e se movem em direção aqui, se misturam com os tupis. Tanto é que o primeiro idioma dos tupis, ele é um idioma sagrado, porque é o idioma falado pela Ordem dos Magos da Caldeia, que é um idioma reservado. Né? Depois que a linguagem tupi se mistura com a linguagem fenícia, para interferir nas línguas que a gente tem a nível mundial ocidental. O tupi original não existe mais, ninguém fala mais. Não, alguns ainda Alguns sim. ainda falam. Tá. Sim, mas não esse misturar. Mas eles eram fazer essa mistura porque é o seguinte, assim como os povos se misturam para dar a tônica seguinte, né?
os idiomas se misturam para daí dar a tônica seguinte, porque quando existe um idioma, o que precede a verbalização desse idioma é o gênio da língua, o gênio, existe um gênio da língua brasileira. Sobre exatamente. Isso, superficialmente. E aí esse gênio, ele detém todos os valores que hão de se manifestar para aquela raça. Né? Aí, então o gênio da língua, né, falado pelos ordens dos magos da Caldeia, ele se mistura com os que viriam a ser os tupis que habitavam as Caraíbas, e eles eram um braço guerreiro da Atlântida. Mas né? esses tupis não eram índios, não eram, não? Não existem índios. É isso que existem Atlantes. Essa associação, porque os tupis que a gente conheceu, os caras de Tonguinha, Cocara, aqui, essas coisas. Não, o índio, primeiro que o nome índio é porque eles pensaram que estavam na Índia e deram o nome de índios, né? Ah, tá. Não existe índio, né? O termo índio é porque os colonizadores acharam que estavam na Índia e deram o nome desses habitantes aqui, mas são todos, aqui assim, na América do Sul e América Central existem Atlantes, não existem índios. Entendido, tá. Tá? Então, aí os cários se misturam e passam o conteúdo e juntam o braço sacerdotal com o braço guerreiro ali nas Caraíbas, né? Muda a cultura, ensina o idioma. Aí a Caraíba, como acontece com todo o resíduo da Atlântida, ela começa a afundar. Quando começa a afundar a Caraíba, que era da Atlântida, nas Antilhas, então os tupis fundam Caracas. Se movem para a América Venezuela. Sim, fundam Caracas, né? Tanto é que assim, todos os nomes que conhecem com cara, né, e nome de tribo assim, na América do Sul e América Central, é derivado diretamente da ação dos cários e dos tupis. E o tal de Caramuru deve ter história também, né? Sim, também. Caramuru era um manu, né? Tá vendo? Vamos chegar lá, né? Sim. No próximo a gente fala a respeito. Aí então eles se movem para Caracas, fundam Caracas, né? Caracas, depois aí os fenícios, já vamos falar dos fenícios, quando eles se movem para cá, aí volta de a primeira vinda de fenícios, 1200 a.C. para o Brasil, né? Aí depois vem novamente em 1100, depois vem em 1050, depois no ano de 1008, então, Irã, que é um rei fenício, se associa com Davi, que é o rei hebreu, aí então os hebreus também vêm junto com os fenícios para cá, depois vem os fenícios na descida, eles fundam Cartago, aí os cartagineses passam a vir para o Brasil do ano 754 até 272, mais ou menos, que é quando então Roma destrói Cartago. Em 935 a.C. começam a vir os egípcios em levas e levas para o Brasil. Egípcios no Brasil, quer dizer, eles saem daqui para formar a raça egípcia, os Atlantes, e depois os egípcios voltam para o Brasil? Sim, até porque as substâncias que eles buscavam, que eles usavam para fazer embalsamamento, eles pegavam em Niterói. Ah, o que é isso ali no Rio de Janeiro? Ali? No Rio de Janeiro, Nossa Por isso que eu digo assim, que o caldeamento que existe hoje no Brasil, ele sempre existiu, né? Então, todos os povos que existiam antes, eles tinham. Bom, então, voltamos... Niterói significa alguma coisa, né? Palavra separadinha também, né? É caminho do sol. Caminho do sol. É porque isso tem a ver com o sistema geográfico de Teresópolis, né, que é quando se move o governo oculto do mundo para dar início ao movimento, tendo por centro Badesi e Atibaia e Baubel, na região do Rio de Janeiro, e a gente já vai chegar nisso lá na frente. Bom, aí então, lá em cima, na meseta do Pamir, então tinha a raça ario-semita, a primeira, a arinduna, depois a caldaica, depois vem a terceira subraça, que é a irânica, ela vem e se espalha para a Síria, para o Afeganistão e para a planície do Eufrates, né? Sim. Depois vem a irânica, depois vem a caldaica, né? Aí então onde é que tem o Zoroastro, né? Depois vem a teutônica, que daí então ela vem para a Europa e se espalha para o mundo inteiro. Né? Então, esses valores todos, né, veja que sempre assim, não é que acontece assim, a raça negra, depois a vermelha, depois a branca, não. Enquanto a raça vermelha estava no seu apogeu, já estava sendo feita a raça branca. Aí as duas se misturam e se dirigem para o Brasil. E se misturar é o seguinte, tudo que existia do Atlântico, daí o Atlântico saiu, fundou Cário, Fenício, não sei o quê, então ele povoou o mundo inteiro na direção do que a gente constitui hoje como o Oriente, né? E povoou o mundo inteiro na direção do Ocidente, que são aqui as Américas. Tudo isso se move e se desloca para o Brasil. Em paralelo, tudo que saiu da quinta raça atlântica, da semita, para fundar a raça ária na meseta do Pamir,
começa a se mover e vem para o Brasil. E o último movimento, né, de tudo que de bom foi criado pela raça ária a partir do Manu Vaivasata, que é o próprio Buda Mercúrio, Sim. em 850 mil anos de Cristo, no centro do Pamir, ele vem e através das ordens secretas, ele move essa mola, ele move esse processo e vem na Península Ibérica e aí traz o branco Para cá. para fazer a mistura. Aí, o que acontece? Então, agora a gente volta a falar sobre os fenícios. Daí, os fenícios, eles são atlantes, né, em essência, eles saem e fundam um reino, assim, o que seria, o que a gente chama de dinastia Tíria, que tem por centro Tiro, né, e até onde está escrito a Pedra da Gávea, Tiro, Fenícia, Yetbal, primogênito de Badesir, que foi traduzido errado, foi traduzido como Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Yetbal, só que daí o Bernardo Silva da Silva Ramos traduziu Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Yetbal. Aí o professor Henrique José de Souza, fundador do Sociedade Brasileira de Eubiose, corrigiu essa tradução, Tiro, Fenícia, Yetbal, primogênito de Badesir. Aí, então, essa dinastia Tíria, ela começa por volta de 964 a.C., que é quando daí, então, o Irã, que foi o primeiro dos tírios, se associa com Davi, e ela vem até mais ou menos 270 e pouco antes de Cristo, quando daí, então, encerra essa dinastia Tíria, que é quando Alexandre o Grande, né, que não era tão grande, ele destrói toda a civilização dos fenícios e acaba. Aí fica uma pergunta assim, os fenícios, né, uma civilização que navegou, que conquistou, que fez o que quis no mundo inteiro, que inventou o alfabeto, né, e esse alfabeto derivou para o alfabeto grego, latino, para o alfabeto russo, derivou para todos os alfabetos que a gente conhece hoje. Como que uma civilização com esse porte, ela deixou de existir, ela sumiu? Os fenícios não sumiram. Os fenícios somos nós, estão misturados no nosso sangue. Como que os cários, descendente direto da ordem dos magos da Caldeia, que era descendente direto da segunda subraça da raça ária, que era descendente direto do próprio Manu, como que os cários sumiram, né, do mundo? Não sumiram, nós somos os cários. Né? Como que os tupis, atlantes com conhecimento, sumiram, né? Não sumiram, nós somos os tupis. Como que os incas ficaram restritos ao Peru se eles tinham uma divindade a dirigi-los? Não sumiram. Os incas vieram e se misturaram no Brasil. Agora as astecas se misturaram no Brasil. Agora eu quero fazer uma parte. Eu estive 3 vezes no Peru. Visitei aqueles sítios de poder, que eles não gostam que falam que aquilo é ruína, não senhor. Eu concordo que aquilo lá tem um poder. Eu senti, eu pude perceber, cada um de nós tem a sua sensibilidade, né? É um dom que a gente tem. Eu pude perceber que os incas estão lá. Aqueles incas que falaram que desapareceram e que ninguém sabe como é que eles sumiram, eu os senti lá e tenho certeza absoluta de que tem inca que nem nós ali inteiros. Quer dizer, o fato de nós sermos os cários de ontem, os tupis de ontem também, o que eu quero dizer, e pergunto para você se é verdadeiro ou não o que eu estou falando, porque eu senti, apesar de que os incas são mais recentes, né? Já são de mil e tantos anos atrás, aí, quase nada. Na história, nada. sim, só que eles são, a parte dos incas acontece paralelamente à Atlântida. Sim, mas eles vêm de... Então, a vinda deles para cá então, é no mínimo 75 mil anos antes de Cristo. Mas eles apareceram quando, os incas? Quando eles apareceram? Vieram os espanhóis, mataram muitos, outros se suicidaram por lá daqueles penhascos. Desapareceram ou apareceram? Não, desapareceram. Porque... Não desapareceram, né? Hoje o Inca ele existe nessa faixa aqui do Peru, nessa faixa mais oriental, ocidental aqui da América do Sul, então o Inca permanece, né? Sim, mas por isso que eu disse que apesar de você não vê-los, eles estão lá. Mas só que acontece o seguinte, Grego, então os Incas existem ainda, os descendentes dos Incas, só que o Inca volã, o Inca voador, claro. A essência do Inca, ela se moveu, e sempre assim, é como a crista da onda, então todos eles se moveram e se misturaram para gerar o que está acontecendo hoje. E daí hoje o que está acontecendo no Brasil? Eu tenho o Aratupã Cabaiú, né? Eu tenho o Inca Volã, misturado na Serra do Roncador, né? Essa mistura, ela orientada pelo próprio governo oculto do mundo, em paralelo o que está acontecendo no Brasil, então tem esses dois que daí é o Inca e o Aratupã Cabaiú, e aí em paralelo está acontecendo o quê? Tudo que via, então esse da raça vermelha, da raça atlântica, então, ou seja, milhões de anos de evolução misturados no Mato Grosso. Perfeito. À espera do quê?
do outro processo evolucional, de milhões de anos de evolução, que veio desde o Manu Vaivasata, que é Buda Mercúrio, vem por todas as raças então, que povoaram o que a gente constituiu como Oriente, né, e o Ocidente ali na região da Europa, e vem, se mistura, e esses dois então se encontram no Brasil, criando o que seria a quinta sub-raça, que tem relação com a quinta raça mãe. Deixa eu fazer só uma intervenção aqui de um nosso telespectador, que ele diz que vale a pena falar do livro Lendas, Mitos e Mentiras. Sobre a história do mundo. O autor é inglês. Você conhece esse livro? Não. Ele desmistifica, conta a verdade sobre várias passagens da história. É o Flávio do Centro. Vale citar esta fonte. Então, nós não conhecemos, mas vale citar. Ele diz que é em inglês, serve quem tiver curiosidade. Lendas, Mitos e Mentiras sobre a história do mundo. Eu acho que o autor é inglês, que ele não lembra o nome. Então lembrem do nome e vão pesquisar, eu vou fazer isso quando eu chegar em casa. Lendas, Mitos e Mentiras. Diz que aborda a história por um outro prisma, muito interessante. O registro está feito. Se bem que assim, no pressuposto que a gente está seguindo, a verdadeira história hoje, ela obrigatoriamente ela tem que ser história oculta. A história acadêmica, ela pode ser fantasiada mais ou menos, mas continua sendo história acadêmica. Hoje se fala aqui é de outra história, a história real do gênero humano, porque tem a ver com o presente do gênero humano. E que tem a ver com o futuro do gênero humano e da própria divindade, que é o que está se falando aqui. Isso que nós estamos falando aqui hoje é interessante, vamos levar, não vai terminar hoje, não vai terminar no outro programa também, acho que vai levar mais tempo, mas nós vamos chegar num lugar que aí vocês vão entender, muita gente vai entender, que pergunta para si mesmo, puxa, os dois lá falam do Brasil, falam coisas maravilhosas, Brasil, berço da nova civilização, país espiritual, essas coisas, e a gente está vendo toda essa podridão, essas coisas que estão acontecendo. Não tem nada a ver. Vocês vão entender ao final disso tudo, por isso que tudo isso aí que nós estamos fazendo hoje é um couvert do que vocês vão ver para frente, aí sim vocês vão entender por que esse aqui é o Brasil, é um país predestinado a ser realmente a capital do futuro, o regente do novo mundo, vamos chamar assim. É, né? Então tá aí. É isso mesmo. Continua, vamos pegar o gancho então, eu quero, aquele lá, continuo querendo. Então, os fenícios, né? Isso, da Venezuela para os tupis daqui. Então, os fenícios aí buscam, vão à Venezuela, se misturam com os tupis, eles vêm e aí entram pelo Maranhão, né, até Maraion, Rio da Grande Terra. Né? Maraion é um termo fenício, né? Aí depois derivou para Maranhão. Assim como muitos nomes tupis derivam da passagem de Sumé nesse processo de subida para o Mato Grosso. Né? Aí então, é muito interessante que quando os tupis habitavam a Caraíba, né, que era as Antilhas, onde é as Antilhas hoje, eles tinham um sistema de 7 ilhas menores em volta. Quando eles vêm para o Brasil, e era uma organização Atlante, né, do mesmo jeito como era Atlântico, com 7 cidades-estados e ligada à divindade, com 3 colunas, onde então existia a ordem dos Trachumarutas, várias ordens secretas e tal. Quando os tupis vêm para o Brasil, eles vêm e entram então junto com o próprio filho do Manu, né, que é o Sumé. Aí então eles fundam no Brasil um sistema de 7 cidades também em determinado local do Brasil, que passa a ser conhecido no mundo inteiro. Vai dizer que é do Piauí? Exatamente. Eu estive lá. Então, é fabuloso. Exatamente. Porque aí então o Brasil, ele já existia a lenda Colombo Brasil, e que seria a ilha das 7 cidades. Aí então todos os povos que vêm em busca de riqueza, eles procuravam Eldorado, e o Eldorado era a 4ª cidade atlântica, que ficava do Mato Grosso até o Amazonas, né? Sim. E também procuravam a ilha das 7 cidades, né? E aí então, principalmente os hebreus, os egípcios, né? Eles vinham e entravam aí para aquela região do Piauí, e aí então havia a capital do mundo era o Brasil. Né? A capital da pré-história, da proto-história, da pré-história do mundo, todas as civilizações, é o Brasil. Foi o Brasil. Sempre foi o Brasil. E sempre vai ser o Brasil. Isso do Piauí é fabuloso. Eu vi as pinturas, como é que é o nome disso aqui? Oh, meu Deus, rupestres. As últimas medições através dos historiadores, ou sei lá como é que eles fazem, datam de 35 mil anos. 35 mil anos. Tem coisa mais antiga ainda. Isso é ontem, né? Da coisa mais antiga. Eu fui até a Serra da Capivara, que também é outra, lá no fim do mundo ali. Sim, sei. E deve ter também, o que você vê lá é fabuloso, você desce no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então é uma prova evidente realmente que aquilo lá que o Brasil, pelo menos 40 mil anos, nós temos de história. Esse negócio de 500 anos aqui da história moderna é outra coisinha. Não. E nós estamos falando de 500 mil anos, né? Você foi além, né? O Brasil. O movimento
para criar isso que a gente está vivendo hoje no Brasil, ele começa no apogeu da civilização Atlante, né, que aconteceu coisa para 4 milhões de anos atrás. Puxa, eu falo de 500 mil, você já vai para 4 milhões. Nós estamos falando de tal, é muita coisa, né? Porque a gente fala, o telespectador em casa isso fala... é muito interessante, porque assim, ali, né? a gente fala assim, pô, a Atlântida viveu o seu apogeu, a quarta cidade, durante 200 mil anos. Aí eu falo assim, pô, mas e o homem de Cro-Magnon, o Homo sapiens, que existe só 50 mil anos, como é que fica? Não, o Homo sapiens, o homem de Cro-Magnon, e esse que tem aquele queixo diferenciado, eles são remanescentes lemurianos que então habitavam lá Austrália e Madagascar, que então cruzam através do seu Tibete, não sei o que e tal, e vem e se mistura aqui em um outro lugar, mas o homem, mesmo com a feição que nós vemos hoje, né, ele tem alguns milhões de anos. Puxa, e o que você trouxe hoje a nossa bandeira aqui, hein? Bandeira do país. Vamos lá, vamos como a focalizar gente está falando sobre o Brasil, não é? É a bandeira bonita. Então, eu trouxe isso para comentar, o seguinte, as cores que estão na bandeira do Brasil, né, elas também eram ligadas ao panteão do Ordem dos Magos da Caldeia, né, e as ordens secretas que existiram no Brasil ligadas a Tupis, Pizentaos, Aimorés, e toda a tônica dessa sequência do oculto, da divindade trabalhando em função da humanidade, ela era baseada nessas cores que depois vieram a ser a bandeira do Brasil. Então tudo tem sua razão de ser, né? Tudo tem sua razão de ser. É que a gente que não entende o tabuleiro porque a gente está com o nariz grudado e pensa que entende xadrez, né? Fica muito pertinho, não entende. Bom, vamos lá. Aí então, nós falamos sobre a vinda dos cários para cá. Sim. Né? Ele depois falou sobre a questão das Amazonas que trouxeram a tônica do aspecto feminino da Lemúria para cá. Falamos sobre os fenícios, então os fenícios os egípcios voltando para cá. Os egípcios. O quebra-cabeça está sendo montado. Sim, vamos chegar lá. Todos eles estão vindo para cá, né? Aí faltava o seguinte, um evento que disparasse efetivamente aquele processo que está sendo... Bom, imagine o seguinte, em 850 a.C., Badesir cria o sistema geográfico dali da região do Rio de Janeiro, que a gente depois tem até uma imagem... vai ficar para o próximo programa, a gente tem uma imagem mostra. ali. Aí, 850 a.C., só que é o seguinte, o outro sistema geográfico que teria que acontecer também no Brasil, ligado a essa questão do governo oculto do mundo, em 10 mil a.C., quer dizer, antes ainda de afundar Poseidones, quando a Atlântida ainda estava em seu apogeu, então o grupo de seres se desloca para o Brasil, né, e começa a preparar o que viria a ser uma das cidades que faria parte de um sistema geográfico 10 mil anos à frente, para ver como que a lei trabalha e como que as peças se movem dentro de um conceito diferenciado do que a gente conceitua como realização. Tá aí. Isso que é o Brasil. Bom, aí então, toda essa mistura, essa miscigenação, esse caldeamento, ele está sendo feito no Brasil. E o Brasil é aquela coisa pujante, né? A terra própria, a ambiência própria, a divindade habitando, todos os povos se movendo, todas as castas guerreiras sacerdotais indo para cá, um novo idioma sendo plasmado, então Inca, Tupi, Azteca, Tolteca, vindo para cá, criando, consolidando aqui todos os valores da raça Atlante, ao mesmo tempo a raça ária se movimentando com todos os seus valores para vir para cá, e começa essa troca fenício, egípcio, os hebreus estão todos trazendo os valores, conhecimento, e criam ordem secreta aqui, esse negócio e tal. Daí falta disparar o processo, falta iniciar a transição, que depois derivaria para a luz mudar do Oriente para o Ocidente, quando a divindade se manifestasse aqui realmente, para então começar o que seria a história recente do Brasil. Aí, em 850 a.C., então, Badesir, que era um rei fenício, e ele se desloca no caminho, depois eles foram no Cartago, mas aqui embaixo, ele se desloca para o Brasil. Aí então vem um conjunto de navios, vem 222 pessoas, só que veja, ele vem em 850 a.C., mas os fenícios já têm vindo para o Brasil desde 1200 a.C. Sim. Então, preparando a própria vinda da tônica do fenício, que era a tônica sacerdotal atlante. Não é? Aí, então, quando Badesir se desloca para cá, para o Brasil, então vem Badesir, vem junto Yetbal e Yetbal-Bel, que são os filhos, né? E vem o que seria a fina flor da sociedade fenícia, não no termo de posse, mas em termos de conhecimento. Sim. Então vem sacerdotes, eles têm o necessário e suficiente para começar um reinado. Vem para o Rio de Janeiro.
né? Aí se estabelece no Rio de Janeiro, e aí então o Brasil se divide em 850 a.C. Ele se divide em dois reinos. Dois reinos. O primeiro vai do Amazonas até Salvador. E a capital é Salvador. O segundo vai de Salvador até o que a gente conhece hoje como Rio Grande do Sul, né? E a capital é o Rio de Janeiro. Poder temporal, poder espiritual. Espiritual, Rio de Janeiro, temporal, Salvador. Depois, quando o Brasil é descoberto, por coincidência, Rio e Salvador passam a ser capitais do Brasil também. Sim. E veja a coincidência. Rio e Salvador passam a ser capitais do Brasil. Só que acontece o seguinte, antes Sumé tinha se movido com a semente Inca Tupi, Inca Volã, Aratupã, Cavaiú para cá, e se move, entra pelo Rio Grande do Sul e vai se colocar em toda essa região ali do Mato Grosso, Planalto Central. Terceira capital do Brasil. Brasília. Brasília. Entende? Então, tudo é planejado, tanto é que Juscelino Kubitschek, ciente de alguns processos, com ligação com a Ordem do Santo Grau, fez o que tinha que fazer. E não foi por acaso. Dom Bosco também, né, que teve a sua visão e todas essas coisas, que a gente sabe bem. No né? próximo a gente vai falar desses que trabalharam para, desde a Ordem de Maris, né, até as que trabalharam para que isso acontecesse. Tá. Bom, aí, então, em 850 ele funda um reino aqui no Brasil, né, dividido em duas partes, e aí a parte de cima é governada por Badesir, e a parte do reinado de baixo é governado por Yetibau e Etbalbel, os primogênitos, a parelha manúsica, os filhos de Badesir. E aí começa a se desenrolar um processo de exteriorização de todo esse trabalho que foi feito durante centenas e centenas e centenas de milhares de anos para preparar o Brasil. Né? Aí então se cria o que se constitui como sistema geográfico. Então, tendo por foco a região de Niterói, ele vai criar um entorno de 7 cidades para que cada uma tenha a tônica que tinha a Atlântida, para que cada uma represente uma cidade atlântica e, por decorrência, represente a tônica da Agartha e a tônica de cada uma das 7 cidades da Agartha, e então se misture o que está embaixo com o que está em cima, para que o Brasil já de cara então alcance o seu lugar aí com relação à condução do gênero humano. Só que acontece o seguinte, sempre quando a lei se manifestava no passado, né, acontecia uma força contrária para tentar impedir que isso fosse levado a efeito. Sempre aconteceu isso. E isso foi a causa do fundamento da Atlântida, foi a causa do fundamento da Lemúria, foi a causa da queda de outras civilizações que estiveram envolvidas nessa questão da gênese, da divindade entre a humanidade. Aí, essa força contrária à evolução, que na verdade se viu depois que era uma força que tinha por função aprestar o desenvolvimento do gênero humano, ela faz com que em determinado momento, no Rio de Janeiro, o Yetibau e Etbalbel, a parelha manúsica, seja sacrificada. Então o barco onde eles estavam afunda na Baía da Guanabara, se interrompe o processo daí então de esterilização dessa divindade no Brasil, e aí tem que ser tomado um outro atalho. Bom, nesse período então em que existe a vinda dos fenícios até quando acontece isso, o Brasil é o olho do mundo. Né? E aí então é que se criou, e veja que daí nessa época, então existia a Federação dos Povos Tupis, os cários presentes no Brasil, os egípcios presentes no Brasil, os hebreus afinados com os fenícios para também transitar pelo Brasil, todos cartagineses, todos os povos representados aqui com uma tônica. Qual é a tônica? A tônica sacerdotal e a tônica guerreira, conduzida por quem? Nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Badesir e Yetibau e Etbalbel. E Badesir ligado com o planetário, ligado com o regente desse ciclo, que é quem estava coordenando os processos desde a época da Atlântida. Sim. E aí então se cria aqui, temos 10 minutos. Temos. Mas falamos bastante, Nossa, né? Você falou, eu fiquei quietinho. Não, falamos, Então, se cria aqui um sistema, né, uma civilização altamente especializada, e aí onde tem hoje Pedra da Gávea, Pedra Bonita, então, e tudo que existe de subterrâneo, né, no Roncador, no Rio de Janeiro, na Bahia, preparando para o que depois viria a ser, o quê? O juntar a outra haste, né, porque assim, então veio aqui uma haste do que seria a raça Atlante, vem aqui uma outra, o que seria a haste da raça ária, se juntam os dois e dá no Brasil, o que se chama de missão Y.
Tá. Isso, então, tudo está sendo preparado para isso. Aí quando acontece esse fato no Rio de Janeiro, então há uma mudança de planos, né? Aí a coisa se interioriza, as civilizações que estão no Brasil, elas ficam mais ou menos por conta, já com os valores introjetados, à espera do próximo movimento. Qual é o próximo movimento? Europa. Nessa época, em 850 a.C., então, várias ordens já estão se movendo, tanto é que, por exemplo, em 2000 a.C., a própria Ordem dos Magos da Caldeia se move para iniciar a Federação dos Povos Cários para vir para o Brasil. Só que, para você ter uma ideia, assim, em termos de cronologia dessa questão das ordens que estavam agindo para atuar no Brasil, então, quando o Joshua Ben Pandira, o Jesus Cristo da Igreja Católica, quando ele vem, existia uma ordem que ia dar suporte à vinda dele, né, que era a ordem dos Nazar. Né, por isso que ele era conhecido como Nazareno, não porque ele tinha nascido em Nazaré. Então, desde quando iniciou o processo de preparação do gênero humano para o que viria a ser no futuro, então nós temos 33 ordens nesse ciclo. Né? A primeira, que era da própria Atlântida, quando a divindade coexistia com o gênero humano, nas 7 cidades, então era a ordem dos Trashumarutas, que é chamada maçonaria dos Trashumarutas, que de onde deriva fragmentos dela, porque a gente conceitua hoje como ordem maçônica. Né? Mas então, só para você ter uma ideia em termos de cronologia, o que aconteceu no ano 0 da nossa época foi coordenado pela 18ª ordem desse ciclo. 18ª ordem. Nós estamos na 32ª agora, né? Nós estamos na 32ª, que é a ordem do Ararat. Exato. O símbolo é um ozinho com um azinho cortado. Aí, então, a 18ª foi a ordem dos Nazar, né? Antes dessa ordem dos Nazar, então, teve a ordem dos Aimorés, dos Tizentas, dos Quixus, todas essas ordens regendo, né, essa grande orquestra mundial, porque assim, existe sempre uma ordem mãe, que ela rege o que acontece esotérico ocultamente em todas as outras ordens do mundo, e todas elas se reportam a uma. Né? Todas essas, né, nesse período, a partir do Brasil. Que coisa, isso tudo você pode conferir. Se você pegar essas ordens e verificar na internet, você vai ver que elas existem e conta toda essa história. Sim. Isso é importante para você acompanhar, exatamente. Alguns nomes talvez não encontrem, mas outros sim, né? Mas depois sim, aí que todo mundo pensa assim, fala em ordem secreta, pensa em maçonaria, não, pensa em exatamente, ordem de Maris, de Avis, não. A maçonaria é recente, a maçonaria é a 30ª ordem, nesse ciclo de 33, ela agiu durante determinado período, teve a ver também com a questão do Brasil, e aí deixou de existir. A ordem de Maris é muito importante, ela, quando foi fundada a Ordem dos Templários, em 1095, em Jerusalém, quem precede a fundação da Ordem dos Templários é um enviado da Ordem de Maris. A Ordem de Maris tem a ver diretamente com o governo culto do mundo, com a fundação de Portugal, com várias ordens que se moveram durante muito tempo na Europa inteira, a Ordem dos Magos da Caldeia, dos Cavaleiros de Beelbodi, Ordem dos Irmãos Africanos, todas elas se reportam a Maris, que depois tem a ver com e até Brasil. Um dia, mais para frente, deixa a gente acabar a história do Brasil, acho que é um bom tema para a gente esclarecer também. Ordem secreta através da história. Com certeza. Tem muita fantasia sobre esse governo oculto, essas coisas todas. Vamos esclarecer, prometemos para você e hoje em dia tem muita ordem discreta que pensa que é secreta. Mas perfeitamente. Não é e o que é esse governo oculto? Nós vamos mostrar para você mais para frente. Que antes era oculto, agora a gente pode falar a respeito. Jorge, se a gente continuar aqui, nós vamos entrar no assunto da outra. Nós podemos eu quero que você dê como a gente encerrando uma finalizada aqui numa encerrando aqui, preparando o próximo. Assim, a nossa intenção hoje, nós estamos 5 minutos, né? Isso. Então a nossa intenção hoje foi mostrar que todo o movimento humano que aconteceu, toda a gênese, todos os povos, assim, tudo que foi criado, tudo que apareceu e sumiu enquanto nação, ele sempre esteve assim, ligado à questão do presente do Brasil. Todos vieram para cá para se miscigenar. Tudo que de bom foi criado pelo gênero humano, ele veio para cá à espera do que está acontecendo agora. Ninguém está aqui por acaso, né? Ninguém está no Brasil por acaso. Não, existe a lei da causalidade, que é uma mecânica que a gente não compreende e denomina de acaso. Não existe acaso. Tá? Cada um está onde tem que estar, por merecimento e por dever. Isso, pessoas, por isso dá para entender, você já está começando a imaginar por que tem tanta gente que vem de fora para cá. E é muito interessante, assim, que se a gente conseguisse uma grande coisa nessa nossa relação aqui fraternal, onde a gente troca informações, é para vocês verem que é o seguinte,
O Brasil não é isso que se diz que é um país ruim, onde tudo dá errado, onde as pessoas que vieram para cá eram prisioneiros, a bandidagem, assim, pegar assim, a escória humana e jogaram num país que é só mato. Não. Esse país aqui, ele foi entalhado em ouro puro. Ele é assentado sobre o que de mais divino existe. O que de melhor existe no gênero humano está nesse país à espera do povo que viria habitar, que somos nós. Tudo foi feito para que nós tivéssemos direito de habitar aqui e nós somos gerados, engendrados, plasmados, criados, feitos para estar aqui agora. Sem nós aqui agora a coisa não aconteceria, porque hoje a divindade depende da nossa consciência e a primeira consciência que a gente tem que ter é quem nós somos e o solo onde nós pisamos, a nação a qual nós compomos. O Brasil não é um país. O Brasil é uma nação planetária. Sempre foi, é e sempre vai ser. A gente tendo essa noção, já está mais do que suficiente. E daí no próximo semana a gente começa a falar daí do descobrimento para frente. Isso, então como você pode perceber, você está num país que você ouviu isso tudo aqui, você faz parte desse processo, então não pense que você é um João Ninguém, todo mundo está aqui, não é por acaso, todo mundo tem sua tarefa, todo mundo tem sua participação, você amando o seu país, você falando bem do seu país, você emanando coisas boas para os governantes do país, não é xingando, não é criticando, não é falando que isso aqui é uma vergonha, que nós vamos mudar isso aqui, muito pelo contrário. A única coisa que pode transmutar realmente alguma coisa é a vibração fraterna, a vibração de amor. Imaginem vocês como é que o nosso presidente pode gerir 200 milhões de seres se esses seres mandam energias negativas para ele. Ele precisa de sobriedade, ele precisa de carinho, ele precisa de amor. Mesmo que você não sinta isso, emane isso, não custa nada. Você não vai estar lá, ninguém vai estar vendo você. Ao invés de se xingar ele, ore por ele, ore pelos nossos dirigentes, pelos nossos políticos, porque é assim que nós vamos fazer a nossa... Pelo menos aqueles que nós deixarmos aqui, os nossos filhos, nossos netos, vão usufruir daquilo que a gente está fazendo hoje, todo esse carinho que a gente tem pelo país, por vocês e por nós mesmos, porque nós estamos aqui para a gente se melhorar e fazemos isso com o maior prazer. Jorge,